Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, da Escola de Forex. Vou dar início à gravação de um vídeo de uma operação que eu fiz no GBP Audi, no intraday. Foi uma operação em M15 com análise em H1. Eu limpei todo o gráfico porque eu quero, nesse vídeo, mostrar para você toda a minha linha de pensamento, né, toda a análise que eu fiz ali, todo o passo a passo que me levou a entrar, a fazer essa operação de venda e por que eu saí no ponto que eu saí, né? Tem toda aí uma explicação por trás disso. Então vou dar início aqui, só mostrando aqui que o ponto de entrada, deixa eu só mudar aqui para o tipo de gráfico para ficar mais visível. O ponto de entrada foi aqui, foi uma operação de venda. O TP eu coloquei nessa região, né, que acabou pegando aí o TP. O stop loss inicialmente estava aqui em cima, mais ou menos, 45 pips. Mas aqui ele está, antes de fechar a operação, quando o mercado estava próximo ali de pegar o alvo, eu tirei o stop loss do negativo e coloquei no 0 a 0, né, no break-even. Tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o gráfico de candle. Bom, começando aqui pelo H1, eu vi que o mercado ele vinha em uma tendência de alta, né? Ele tinha feito aqui, deixa eu começar a fazer as marcações que eu havia feito. Ele havia feito essa resistência, o mercado fez o rompimento dessa resistência, eu esperava que ele fizesse uma retração nessa resistência, né, um pullback após o rompimento, ainda mais se a gente puxar um Fibo pegando essa perna de alta, aqui, pegando aqui essa perna de alta, a expectativa é que ele fizesse aí uma correção de pelo menos 50%, que daria justamente na resistência, que após o rompimento passou a ser um suporte. Então eu esperava, né, tinha expectativa do mercado fazer uma correção. Inicialmente ele começou aí uma correção, parou no meio do caminho, foi tentar novamente continuar subindo e fez aqui, deixa eu deletar o Fibo para ficar mais limpo. Então ele fez uma correção, tentou subir novamente, fez uma correção pequena e parou aqui no topo anterior. Então ele formou um topo duplo. Então eu vi que ele perdeu a força, começou a cair após fazer um topo duplo. Eu comecei a falar, bom, agora provavelmente ele deve buscar essa região aqui de resistência, que foi resistência no passado, essa região de suporte. Então comecei a pensar em procurar uma venda, né, num time menor. Outro ponto, deixa eu voltar a linha ali que eu acabei deletando sem querer. Aqui. Outro ponto interessante é que aqui tem uma linha de tendência, uma LTA, uma linha de tendência de alta. Deixa eu só mudar a cor dela para um azul. Também que é uma região aí de suporte. Então o preço, como eu falei, ele havia feito aquele rompimento dessa resistência, iniciou uma retração, não conseguiu fazer uma retração muito longa, testou novamente o topo anterior, topo duplo, e começou a voltar. A expectativa era que então viesse testar tanto esse suporte na horizontal quanto a linha de tendência. Ok, com essas informações, deixa eu marcar aqui o topo duplo também. Baixei para M15, marquei esses fundos aqui com uma linha de tendência também. Deixa eu marcar aqui. Então ele formou meio que um triângulo, aqui o topo duplo, vinha fazendo fundos ascendentes, né? Aí ele veio testar a linha de tendência e fez o rompimento dela. Quando ele fez o rompimento dela, eu comecei a pensar, bom, provavelmente agora ele vai fazer uma correção, vai testar essa linha de tendência, vai testar ela como resistência e a partir daí, se respeitar, eu vou começar a procurar uma venda. Outro ponto, se puxar uma Fibo aqui, pegando essa perna de queda, que quando fez o topo aqui e o fundo, quando fez o rompimento dessa linha de tendência, puxando uma Fibo aqui, a retração, a região de 50,61, dava exatamente aí na mesma região da linha de tendência, que era suporte aqui, e passaria a ser uma provável resistência. Então eu marquei essa região também, aqui,
50,61. Quando ele fez o movimento de rompimento, começou a voltar, eu puxei a Fibo, marquei essa região e fiquei de olho esperando para ver se ia de fato respeitar. Marquei aqui 50,61 para ver se de fato ele ia respeitar essa. Quando ele começou a fazer essa retração, se ele ia chegar mais ou menos nessa região e respeitar, porque ele poderia chegar aqui e continuar subindo para ver pela terceira vez, testar essa região, fazer aqui um topo triplo e talvez até fazer o rompimento e continuar subindo. Aí no caso eu ia desistir de procurar uma venda. Porém, ele, após o rompimento, ele fez a retração até mais ou menos a região que eu esperava, 50,61 de Fibo, junto com essa LTB, essa LTA que passou a ser uma resistência. Foi exatamente aqui nessa região e começou a voltar. Falei, bom, provavelmente agora ele vai fazer um pivô de baixa para ir testar aquela região de suporte lá do H1 aqui. Vou voltar aqui M15. Bom, então aí após o rompimento, retração, vi que ele testou e começou a querer cair, formar um pivô de baixa para ir buscar lá aquela região. Eu entrei com a operação de venda aqui. Eu coloquei um filtro no M5, eu já explico o que é. Só mostrar mais uma coisa aqui também interessante, ó. Pegando aqui a perna de queda, retração. Quando ele começou a continuação, se pegar o Fibo e jogar aqui embaixo, ó, pegando esse tamanho de perna, repetir ele exatamente o mesmo tamanho, dá exatamente na mesma região de suporte que a expectativa era que o preço fosse buscar. O 100% do movimento dessa perna de queda provavelmente iria repetir o mesmo tamanho para buscar o suporte. Então foi exatamente por isso, eu fiz a entrada de venda aqui, foi exatamente por isso que eu coloquei o meu TP, o meu alvo nessa região, por causa daquele suporte lá do H1, que era resistência, essa linha de tendência de alta também do H1, que era um suporte, e também 100% da perna de Fibo aqui do movimento anterior, 100% dava bem próximo dessa região. Então eu joguei meu TP aqui, o preço bateu exatamente, ele podia continuar caindo, mas para ele continuar caindo, ele teria que ter forças para romper essa região de suporte. A gente tem aqui tanto o suporte, esse horizontal, a linha de tendência e 50% daquela perna de alta lá do H1. Então são vários fatores que formam um suporte importante nessa região, então eu preferi ser mais conservador. Aqui foi o ponto de entrada, o stop loss inicialmente foi 45, foi acima um pouco desse topo. Eu coloquei, o topo aqui está dando 35, eu coloquei 45, redondo, de 450 pontos, 45 pips de stop loss. E o TP deu 52 pips, 520 pontos, relação um pouquinho maior do que 1 para 1. E o start, que só faltou eu falar do start, foi no M5, aqui quando ele fez o rompimento, fez aqui a retração para testar aquela região de resistência. Quando ele começou a cair, eu joguei uma LTA menorzinha aqui no M5. Aqui. Deixa eu pôr uma outra cor. Fiquei esperando o mercado romper ela, porque ele veio fazer aqui a retração, a correção, veio testar, inicialmente ele perfurou e voltou. Eu poderia ter entrado já aqui nesse rompimento, nessa região aqui, quando ele fez o rompimento eu poderia ter entrado aqui, porém ele rompeu, começou a querer subir de novo, eu atualizei ela com esse novo fundo e esperei um novo rompimento. Quando ele fez esse segundo rompimento aqui dessa vela e fechou, a vela abaixo dessa linha de tendência de alta aqui, o preço fechou abaixo, eu esperei a próxima vela e entrei um pouquinho abaixo da mínima. Eu esperei o mercado cair mais um pouquinho, aí eu abri, ele ainda fez uma pequena correção e foi embora, foi fazendo aí movimentos de queda, retração, queda, retração, queda, retração, até buscar o alvo. Chegou aqui no alvo, bateu, respeitou e começou agora a voltar, talvez ele continue caindo ou vai buscar lá a região de resistência novamente. Então, essa aí foi uma operação de venda, num cenário aí mais no intraday, no day trade. E fica aí a explicação, Espero que você tenha gostado, que a explicação aí te ajude a ter uma visão melhor de como tá procurando aí oportunidades no mercado. E se você gostou, peço que deixe aí um like no vídeo. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para deixar um comentário, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.